nossa primeira aula, então, nós vamos fazer uma planilha de fluxo de caixa e depois essa planilha de fluxo de caixa vai se transformar também numa planilha de DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício, ok? Existe um contraponto, né, entre fluxo de caixa e DRE, são coisas que se complementam, mas são, de certa forma, para a área de administração aí, um pouquinho diferente, né? Fluxo de caixa, obviamente, é o dinheiro, né, o saldo positivo que eu tenho dentro da conta, tá? Dentro da empresa. Vamos começar com um fluxo de caixa bem simples, tá? Bem simples mesmo para você começar a entender. Você que é iniciar, vamos assim dizer, não tem uma experiência com Excel, fique tranquilo, nós vamos mostrar passo a passo a vocês coisas simples. Então vai começar aqui do simples até o mais avançado essa série, ok? Então vamos começar. Obviamente, para a gente começar aqui com esse fluxo de caixa, eu vou abrir o Excel, tá? Enquanto vai abrindo aqui o Excel, só para deixar bem claro para vocês, né, que o fluxo de caixa nada mais, nada menos que eu vou fazer uma avaliação de receitas, tá? Deixa eu escrever aqui rapidamente, né? Que, ou seja, tudo aquilo que é positivo, né? O que pode me gerar uma receita? Venda. Isso pode me gerar é um tipo de receita, né? E aí eu tenho as despesas também, por exemplo, que é aí o que vai debitar dinheiro, né? O que vai retirar dinheiro da conta, no caso, compras, né? Compras, salários, tá? Salários, a gente fala no segmento, a receita geralmente o principal aqui vai se tornar as vendas, tá? Numa empresa tradicional, tá? Então olha só, se eu estou falando então que eu tenho que fazer, né, o meu fluxo de caixa, na verdade, ele vai ser o que? Ele é igual às minhas receitas menos as despesas. Então você não necessariamente precisa entender de algo aprofundado. É claro que a gente vai avançar dentro desse conteúdo, mas se eu tenho um fluxo de caixa onde a minha despesa, né, é maior do que a minha receita, né, ou seja, maior do que a minha receita, obviamente nós estamos já com algum problema aqui, né? Toda empresa ela deseja ter receitas maiores que as despesas. Então o intuito, na verdade, é fazer com que a gente consiga criar essa planilha de registros e lá na frente conseguir analisar se a empresa está tendo lucratividade ou não, ok? Como a gente falou, o intuito aqui é a gente começar de forma bem simples, tá? Então, obviamente que a movimentação de dinheiro dentro da empresa ela vai ser marcada por uma data. Então, a gente vai precisar fazer aqui, ó, data, né? Um campo para ser inserido a data em que foi inserido essa despesa, tá? Obviamente que a gente também vai ter a questão do valor, né? Então, vamos colocar o valor. Vou colocar aqui também para marcar que é em reais, tá? O valor, beleza. Nós temos também que assim dizer se ela é uma despesa ou se é uma receita. Obviamente que se for uma receita, isso vai gerar um saldo positivo. Se for uma despesa, isso vai gerar um saldo negativo. Então, vou colocar aqui classificação. E obviamente que eu poderia colocar aqui uma família. Professor, explica o que seria família. Justamente esses exemplos que a gente está dando aqui, ó, venda, compras, salários, né, encargos sociais, enfim, impostos, tudo isso, né, pode ser uma despesa. Então a gente pode colocar isso. Então eu vou colocar aqui a família, que é para classificar. Necessariamente não vai fazer influência no nosso fluxo de caixa, né? Família. Ele não vai, mas você consegue depois analisar, se, por exemplo, se a sua despesa está sendo muito alta com salários, então você vai ter que criar uma política. Então tudo dentro de uma empresa hoje, principalmente quando a gente fala em questão de análise de dados, é muito importante você ter as informações e que você consiga segmentar elas. Para quê? Para que você consiga tomar decisão, correto? E aí é o seguinte, eu vou, obviamente aqui vou colocar as bordas, tá? No primeiro momento vou colocar essas bordas aqui, vou retirar isso aqui que não vai ser interessante. As linhas de grade, tá, pessoal? As linhas de grade aqui, elas não são impressas, tá? A não ser que você configure na hora da impressão. Mas geralmente a gente tira ela, tá? A exibição delas, para poder dar um destaque no conteúdo. Então vem aqui, ó, exibir, né? E tiro as linhas de grade, tá?
E aí o seguinte, nós temos data, valor, classificação e família, né? Ok. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou dar um recuo, tá? Vou pegar aqui a página inicial, vou dar um recuo aqui. Beleza, posso colocar aqui uma cor no fundo da minha planilha, né? Eu vou colocar aqui uma cor mais escura, obviamente que eu vou colocar a letra em branco e destacar com o negrito, tá? Só para ficar bem destacado e facilitar a nossa visualização, tudo bem? Olha só, eu quero aqui fazer o seguinte também. Como a gente está trabalhando com fluxo de caixa, eu quero deixar com que essa classificação, receita ou despesa, o usuário ele apenas possa selecionar ou receita ou despesa. Como que a gente faz isso? Muito simples, através de validação de dados lista, tá? Poxa, professor, me ensina aí. Muito simples, tá? Eu vou vir aqui em dados, tá? Vou vir em dados e vocês vão ver aqui ó, que existe aqui ó, essa ferramentinha aqui ó, que é a validação de dados que se chama. Então eu vou clicar nela, vai abrir essa janela aqui, tá vendo? Existem diversas opções, né? Tá vendo aqui ó, permitir. Por padrão, o Excel ele permite que você digite qualquer valor. Então, o usuário, se eu vim aqui nesse campo, vou fechar aqui rapidamente, se eu posso digitar o que eu bem entender, tá? Só que não é isso que eu quero que aconteça aqui. Por que disso? Para que eu evite que o usuário, ele, vamos assim dizer, ele digite simplesmente o que ele quer e atrapalhe as análises lá na frente da planilha. Então, é uma forma de você evitar com que o erro aconteça, né? Principalmente porque depois a gente vai ver, querer visualizar a questão de receita ou despesa. E o dado tem que estar escrito exatamente da forma que a gente segmentou ele. Então eu vou pegar aqui, ó, como eu falei, existem diversas opções, né? Vou colocar lista, por exemplo. A lista é aquele campinho onde você clica e vai ter as opções. E aí eu vou colocar assim, ó, receita. Vamos colocar assim, ó, receita. Ponto e vírgula, despesa. Ou seja, você vai poder escolher ou receita ou despesa, tá? Então tá aqui. E aí eu tenho mensagem de entrada. O que seria essa mensagem de entrada? Seria uma dica, tá? Eu poderia colocar ou não, né? Por padrão não vem, mas aí ó, eu posso vir aqui, ó. Vou colocar. Então, vou colocar. Selecione uma opção, por exemplo, e vou colocar aqui, ó, despesa ou receita, Você poderia ter colocado assim, né, para ficar legal. Receita é positivo, despesa negativa. Olha só que legal. Então, vou dar um OK. Vocês reparem que agora já aparece a opção, né? Selecione uma opção, despesa ou receita, ó, e olha que legal, ele vai aparecer para mim receita ou despesa. Se eu tentar digitar qualquer coisa diferente disso, olha só que interessante, ele não vai permitir, tá vendo? E aí o legal, que com a validação de dados, a gente também pode fazer o quê? A gente pode editar isso aqui, tá? A gente pode editar isso aqui. Vamos fazer isso agora? Então, vou selecionar toda a minha planilha de novo, né? Validação de dados, continua sendo ela. E eu tenho aqui, ó, alerta de erro. Existem 3 opções. Num primeiro momento a gente vai ficar no parar, tá? E aí o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, erro. Vou colocar assim, selecione despesa ou receita, tá? Então, essa forma aqui vai fazer com que a sua planilha aceite apenas esses valores, tá? Então, vou dar um OK, ó. E agora, na hora que eu digitar qualquer coisa diferente disso, ó, vou digitar meu nome, Arthur, não vai aceitar, ó lá, ó, agora a nossa mensagem está personalizada. Selecione despesa ou receita, que legal, né? Então, vamos deixar aqui, ó, como receita ou despesa. Se qualquer coisa diferente disso, ó lá, vai dar erro, tá? E ele não deixa. Legal, interessante aqui, ó. O parar, por exemplo, essa opção estilo parar, ele não deixa que você digite outra opção. Diferente aqui dos informações, tá? Se você digitar, ele vai perguntar e vai deixar, tá vendo? Então, por isso
Por isso que eu quero deixar aqui para nossa opção aqui, ó. Para nossa opção, eu quero deixar o Pará, ok? Não vai deixar escrever qualquer coisa diferente de despesa e receita. Legal, pessoal. Vamos fazer o seguinte, para essa aula não ficar muito longa, a gente continua a fazer a edição na próxima aula, ok? Um grande abraço aí, até a próxima aula.